Com a recente queda que nós estamos tendo nas ações da Caixa Seguridade, será que chegou o momento de aportar em Caixa Seguridade? O que será que está acontecendo com a empresa? Esse é um ano bom para a Caixa Seguridade? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Então vem comigo. Olha, para quem acompanha o canal já há algum tempo, sabe que a Caixa Seguridade é a terceira maior posição da carteira de ações brasileiras. Isso da minha carteira pessoal. Eu tenho uma posição bem relevante porque a Caixa Seguridade, apesar de ter feito IPO em 2021, já se provou muito bem nos seus balanços e se mostrou como uma empresa perene. Só que recentemente está havendo uma queda nas ações. Mas afinal de contas, qual seria o motivo dessa queda? Uma mera correção de mercado ou alguma coisa ali que você deva saber? De qualquer modo, hoje seria uma oportunidade ou uma cilada? É melhor aguardar comprar Caixa Seguridade. O que eu estou fazendo agora? E olhando aqui para o topo de Caixa Seguridade, que foi aqui próximo dos R$ 17, a gente já tem uma queda acumulada de quase 15%. É uma queda superior ao Ibovespa, que acabou tendo uma correção aqui de quase 8% desde o seu topo e agora retorna. E hoje o Ibovespa subiu um pouquinho, vem subindo nos últimos dias, mas Caixa Seguridade não vem. É que existe um fato específico em Caixa Seguridade que faz ela cair um pouquinho. O primeiro ponto, bastante claro, é que a Caixa Seguridade não é uma empresa hoje exatamente muito barata. Negocia a um indicador preço dividido pelo lucro de quase 12 vezes. E o indicador preço-lucro com seguradoras é muito importante. Por quê? Porque as seguradoras não podem ter dívidas. Não significa que elas não tenham passivos. Elas não podem ter dívidas tecnicamente. E por conta disso, o que a gente tem? Que a métrica lucro líquido é importantíssima. Essas empresas sequer possuem efetivamente EBITDA ou EBIT, porque o resultado dessas empresas é praticamente resultado só financeiro. Resultado dos juros das aplicações e a parte de resultado operacional são emissões de prêmios. Então o que importa mesmo é lucro líquido. E aí a gente vai relacionar com o preço, porque não dá para relacionar com o valor da firma, já que não tem dívida líquida aqui. Então o valor da firma acaba se confundindo na prática com o próprio preço, porque não tem dívida. Então é isso que acontece. Você vai olhar para o valor de mercado dividido pelo lucro líquido da empresa. E hoje está em 12 vezes. Esse é um múltiplo alto? Olha, nós ainda não temos um histórico muito grande desse múltiplo com Caixa Seguridade. Mas quando a gente olha para 2023, estava abaixo de 11 vezes. Em 2022, 8,5. E o momento de IPO aqui estava em 13, estava alto. Quando você traça uma média, você está aqui em 8 vezes, mais ou menos. Mas essa média está pegando aqui também esse comecinho aqui, essa esticada. Eu diria que o ideal seria ficar aqui nessa região abaixo de 10, como esteve aqui em 2022, que foi um momento bem interessante para comprar Caixa Seguridade. Então, o primeiro ponto que a gente já tira daí é o seguinte: o simples fato desse PL já estar um pouco mais alto, e mais alto que o Ibovespa e até acima da média histórica do Ibovespa, já te traz ali uma sinalização para eventual correção, porque a ação subiu demais. Basta você pegar os últimos 12 meses, subiu 50%, subiu bem acima do Ibovespa. E se a gente pegar desse fundo aqui de 2022, quando a ação estava bem mais barata, como a gente viu o indicador preço-lucro naquele momento, você tem aqui uma alta acumulada de mais de 138%, depois está corrigindo agora, mesmo assim a alta é de mais de 100% em apenas 2 anos, menos do que 2 anos, um movimento muito alto. E ainda você recebeu vários dividendos que foram reinvestidos, e isso também ajuda a potencializar o retorno da sua carteira. E aí quando a gente compara os múltiplos hoje das principais seguradoras da bolsa, Porto Seguro, Caixa Seguridade e BB Seguridade, a gente vê o seguinte, que hoje a Porto é a mais barata e detém os indicadores mais descontados aqui. Isso reforça que a Caixa ainda não está tão barata, inclusive ainda está mais cara que a BB Seguridade. E a Porto Seguro é uma empresa do Itaú. Então veja que a Porto acaba sendo hoje a melhor opção pensando em uma empresa com um valuation mais atrativo, exceto em dividendos, porque a Porto não paga tantos dividendos. Olhando para dividendos, é melhor você optar por Caixa Seguridade ou BB Seguridade. Como eu olho para as seguradoras pensando em dividendos, porque elas são perfeitas para dividendos aqui no Brasil, eu acabei optando na minha carteira pessoal por Caixa Seguridade e BB Seguridade. Mas, além desse valuation que não estava tão atrativo, por isso gerou correção, a gente tem o efeito das enchentes no Rio Grande do Sul. Dados ali de maio da SUSEP, que fiscaliza esse setor de seguros privados aqui no Brasil, mostraram uma deterioração significativa na sinistralidade.
Ou seja, aumentou-se o número de indenizações que devam ser pagas, porque ocorreu os sinistros que estão cobertos pelas apólices. E os principais sinistros não se referem a seguro de vida, mas sim aos segmentos de hipoteca e rural. E aí você atingiria aqui principalmente Caixa Seguridade e também BB Seguridade, mas especialmente Caixa Seguridade. Ela vai ser a mais afetada aqui por causa da parte de habitacional e residencial. Tanto assim que a própria Caixa Seguridade publicou um fato relevante informando o seguinte, que recebeu da Caixa Econômica, que é o seu controlador, informações referentes a sinistros que vão fazer com que ela tenha que fazer um provisionamento de 340 milhões de reais. E aí ela publicou também o seu desempenho no mês de maio. E a gente vai perceber aqui no mês de maio que ela já indicou o aumento de sinistralidade no segmento, principalmente segmento habitacional e residencial, em virtude do Rio Grande do Sul. Então, fica bastante claro que dentro da Bolsa de Valores, a Caixa Seguridade será a mais afetada, e isso vai acabar impactando os resultados do segundo trimestre de 2024. Sendo que quando a gente olha para o lucro líquido que foi apresentado pela Caixa Seguridade no primeiro trimestre, ele teve um crescimento de 12,7%. Só que nos anos anteriores, o crescimento estava numa taxa de 20, 30, às vezes até 50%. Então já começou a ter um decréscimo e deve piorar um pouco para o segundo e terceiro trimestre por conta do evento Rio Grande do Sul. De qualquer forma, o payout da empresa continua bem elevado. Se manteve em 90%, ou seja, a cada R$100 em lucro, mais ou menos R$90 foram a título de dividendos. Por isso que eu considero uma empresa perfeita para uma carteira previdenciária. Ah, Luan, mas o setor não é perene, agora está sofrendo com essa situação do Rio Grande do Sul? Veja, o fato de o setor ser perene não significa que não possam haver ocasiões em que ele vai sofrer um pouco. Significa que a empresa vai ter prejuízo? Não. Significa que o lucro vai ser menor, que vai ter um provisionamento. Mas o provisionamento pode se reverter, inclusive naquele fato relevante, a empresa cita que o processo de abertura e regulação de sinistros seguirá o trâmite normal e caso a documentação não seja entregue à seguradora até o final de 180 dias, o sinistro será baixado e a provisão revertida. Mas ainda que isso não ocorra, não significa prejuízo, porque na pior das hipóteses, a empresa está ali perdendo 340 milhões, só que a gente viu que a cada trimestre ela lucra quase 1 bilhão. Então calma, é uma redução do lucro da empresa em um momento de tragédia, de um cisne negro, de algo que não dá para a gente prever os impactos completamente, um evento praticamente climático, então não dá para você ficar pensando nisso, no sentido de, então na verdade não existe nenhuma empresa ou setor perene. Em dados momentos você pode ter esse tipo de coisa, só que aí é que tá. O investidor que entende que isso é passageiro, entende que isso pode abrir uma janela de oportunidade para comprar mais barato, porque a ação subiu muito e aí não teve a oportunidade de comprar, mas ele entende que é uma boa empresa, é esse investidor que efetivamente vai acumular ações num preço mais baixo, promovendo o que eu chamo de enriquecimento invisível, onde você vai acumulando ações quando elas estão em baixa, e aí, quando ocorre um mercado de alta ou a empresa se recupera, você acumulou tantas ações e está recebendo tanto dividendo que as ações sobem, você tem aquela explosão de rentabilidade e aí você percebe que já acabou enriquecendo anteriormente, mas nem percebeu, por isso enriquecimento invisível. E olhando-se aqui para o histórico de dividendos da empresa, esse payout de 90%, ele está sendo mantido desde quando a empresa fez IPO. Então tem uma consistência até maior que a BB Seguridade em termos de payout. E veja só o lucro líquido do ano de 2023, 3,5 bilhões. Ainda que tenha esse provisionamento de 300 e poucos milhões, a empresa, na pior das hipóteses, lucraria no ano 3 bilhões, o que seria um lucro próximo de 2022. Tudo bem. Agora só imagina a situação em que, por conta desse evento, o lucro caindo para 3 bilhões aproximadamente, ou algo próximo disso, a ação caia para um patamar similar a 2022. Vamos pegar aqui o que aconteceu em 2022. A ação a 7, 8 reais. Será que você não ia gostar? Eu ia adorar poder comprar Caixa Seguridade, que é uma empresa que eu tenho para minha carteira previdenciária, longuíssimo prazo, aposentadoria, poder comprar novamente nesses preços. A Caixa Seguridade eu ficaria muito feliz nesse sentido, porque ela é realmente uma excelente empresa para a carteira de previdência. Mas veja, no momento eu não estou comprando nada, porque eu entendo que ela não está exatamente muito barata. Estou aguardando alguma oportunidade. Quando a gente olha aqui para a projeção dos analistas no site da Microsoft Start, você vê que eles estavam otimistas com previsões de lucro
trimestral, subindo de 31 centavos no segundo trimestre até chegar em 35 centavos no quarto trimestre. Só que olha o que aconteceu aqui no primeiro trimestre. O pessoal estava pensando em 32 centavos, caiu para 29. E esse segundo deve ser ainda mais baixo. Então é justamente os resultados do segundo e do terceiro que vão frustrar o mercado, que vão abrir aqui uma janela eventual de oportunidade. Eu já tinha um preço teto em Caixa Seguridade próximo dos R$ 12. Com essa situação eu vou manter os R$ 12 e aguardar para ver se chega. Ah, Luan, se não chegar você não vai comprar mais? Não. Se a ação voltar a ficar mais barata, olhando-se para múltiplos e comparando com pares setoriais, aí eu vou mudar de ideia. Se tiver uma perspectiva de crescimento do lucro no ano que vem, aí eu vou mudar de ideia, mas por enquanto eu não vou mudar porque eu já mantinha R$ 12, ainda mais agora com essa queda no lucro. Apesar dessa minha visão, a XP iniciou uma cobertura de compra, indicando compra em Caixa Seguridade mesmo nessa situação de sinistros aumentando no Rio Grande do Sul, colocando um preço-alvo de R$ 18. E aí no relatório da XP eles destacam o diferencial competitivo da Caixa Seguridade em utilizar ali o canal da Caixa para captar novos seguros, mas isso aqui é insuficiente para você recomendar uma compra. Recomendar a compra depende do momento. Será que o momento é adequado e a ação está barata para isso? Mas a XP espera crescimento dos lucros da empresa por conta de uma maior penetração de seguros na base de clientes da Caixa. Então, basicamente, a XP espera um crescimento de seguros na Caixa e no próprio mercado nacional. O mercado de seguros vem crescendo. Então, olhando para longo prazo, com certeza a Caixa Seguridade é uma boa opção para uma carteira mais conservadora. Mas será que é o momento? É claro que eu tenho um viés ali de já ter uma posição muito grande. Então, para mim é complicado comprar nesse momento. Então, do meu lado aqui, não é nenhuma recomendação de investimento, eu fico ali com o preço de R$ 12 para aportes. Mas agora a gente já começa a poder monitorar e a gente viu que, na verdade, a empresa não perdeu os fundamentos. O que está acontecendo simplesmente agora é um momento mais difícil e a ação ainda um pouco cara. Só isso. Sendo que, veja, quando a gente pega aqui, mesmo quem pegou lá no IPO, mesmo assim, está ganhando do CDI e do IBRX. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente teve uma empresa que superou o preço de IPO e pagou excelentes dividendos. E quando uma empresa boa fica muito barata, em algum momento ela vai acabar subindo. Quem não se lembra da Sanepar andando de lado por muito tempo, depois estourou? Ou um exemplo internacional, a Microsoft ficou vários anos ali andando de lado, depois estourou também. Isso acaba acontecendo, então aproveite os momentos de acumulação ou de correção de uma empresa boa. Sendo que eu já recebi ali, só de dividendos da Caixa Seguridade, mais de R$ 12 mil. E o primeiro dividendo que eu recebi foi aqui de novembro. Eu recebi mais quase R$ 6 mil em maio e aqui agosto já provisionadinho, dando um total aqui de quase R$ 8.500 para esse ano. E olha só como a renda passiva dobrou. No geral, a renda passiva vai dobrando ano após ano quando você escolhe boas empresas. Porque você vai pegar esse dividendo e vai reaplicar nas ações. Eventualmente você vai comprar mais ações numa oportunidade abaixo do seu preço teto e assim a bola de neve dos seus dividendos vai crescendo ao longo do tempo. Lembrando que se você atrasou a entrega da declaração do imposto de renda, ou melhor, se você está com DARFs atrasadas, existe aqui o aplicativo da Grana que consegue puxar para você desde 2020 DARFs atrasadas, consolidar tudo e resolver esse problema para você. E você faz esse pagamento no aplicativo da Grana, por Pix se quiser, boleto, tá tudo ali dentro, tudo consolidado. E isso é feito de forma segura, porque é um aplicativo indicado pela B3. A própria B3 indica esse aplicativo. Portanto, você vai ter muita segurança ao utilizá-lo. Eu vou deixar o link para você baixar, que é gratuito, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E no plano Mais Grana, que é o plano top do Grana, você vai ganhar 25% de desconto usando o cupom MIRAI. Então não perde tempo e já baixa o aplicativo da Grana para resolver o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores sem mais dor de cabeça. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa sobre Caixa Seguridade, faz parte da sua carteira, você entende que ela está cara ou segue acumulando? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing, até o próximo vídeo, fui!